Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Qual é o conceito que nós temos de felicidade? O que é de fato estar feliz? É uma coisa que às vezes é muito debatida, né? O que é alegria? O que é felicidade? Umas canções falam, né? Que a felicidade não existe, que existem momentos felizes e tantas outras coisas mais. A própria Bíblia diz um conceito de felicidade que às vezes arrepia as pessoas. Ela fala que há mais alegria num velório do que numa festa. Imagine, vamos entender isto. Vamos lá, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, ele não está falando em felicidade, ele está falando em infelicidade. Ele coloca para o apóstolo Paulo, né? A questão da esperança, esperar em Cristo, aguardar nele. Mas se for só para essa vida, nós seremos as pessoas mais infelizes deste mundo. Meu nariz é entupido, amados. Gripe. Então, nós acreditamos que nós somos eternos e que em Cristo, como diz no versículo anterior, no 17, e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos que o nosso corpo, essa capa aqui, ela vai ficar por aqui. Sim, na volta de Cristo nós teremos corpos gloriosos e, segundo alguns estudiosos, na melhor performance. Então, amados, que esperança é essa? Eu vou colocar os meus olhos tão somente nessa dimensão? Eu vou esperar tudo tão somente dessa dimensão? Não. Mas também eu posso ser feliz nessa dimensão. E nós temos motivos para sermos felizes. Deus fez essa terra com todo carinho, com todo cuidado. Ele criou todas as coisas. Ele nos criou. E ele, como o ser mais sábio, mais inteligente, ele não nos criaria tão somente para enfrentar tristezas, enfrentar desastres, tantas confusões, tantas frustrações. Não. Mas verdadeiramente é tão somente nele que nós seremos plenos, realizados. Estou dizendo, tenho dito isso diariamente nos devocionais, que não há como nós depositarmos a nossa credibilidade, a nossa possibilidade de alegrias, de felicidade em outro ser humano. Não, porque tal como nós, as pessoas falham, as pessoas frustram, as pessoas desapontam. Algumas pessoas passam por essa vida, têm sua trajetória de não se converterem a Cristo. Mas aí adoecem e em meio a esse sofrimento elas se convertem. Elas se arrependem, elas se aproximam de Deus. E aí? Será desesperador se nós não crermos. A palavra que foi lida aqui. Se a nossa esperança for tão somente para essa dimensão. Me perdoe, eu tomei remédio antialérgico e esse remédio está me dando sono. Eu tive um irmão, né? E ele a vida toda lutou com a compulsão pelas drogas e tudo mais. Foi muito triste a passagem dele, assim, no sentido físico, mas espiritual. Ele estava bem consciente. Ele estava muito próximo de Deus. Nós tivemos a certeza da salvação dele. Então, esse é um exemplo que eu me lembro que agora é para dar para vocês. Então, se nós pensarmos que a nossa esperança é só para essa vida, nós seremos totalmente infelizes. O que eu pensaria? Que meu irmão se perdeu, que não teve jeito, que a vida dele foi um desastre, né? Por tanto tempo de dependência química. Então, a fé muda muitas circunstâncias nas nossas vidas. Mudam a nossa interpretação de muitas coisas, muitas situações. Acreditamos na justiça de Deus. Acreditamos na existência de Deus. Acreditamos nas leis de Deus, nas ordenanças dele, no amor dele perfeito.
passamos por situações, por dificuldades, e vemos amigos, pessoas conhecidas, às vezes vizinhos, parentes, passando também. E se não tivermos a esperança na eternidade, sabe, se não olharmos para além disso aqui, não terá graça. Teremos depressões, teremos desespero, angústia, pânico, mas quando nós olhamos além, nós ficamos consolados. Nós entendemos que tudo aqui vai passar, mas o amor de Deus nunca passará. O amor dele nos acolhe, o amor dele nos protege, o amor dele nos garante que nós temos a vida eterna, que nós temos uma morada com ele eterna, onde não haverá mais dores, não haverá mais choro, não haverá mais morte, nada disso. Então podemos sim aqui enfrentar, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, seremos infelizes, porque ele foi o primeiro e ele disse que nós seríamos os próximos. Então, amados, isso é fé. E sem fé, para mim, na minha compreensão, é impossível viver sobre a face da terra. É impossível ter paz, ter alegria, sabe? É impossível, não tem como. Mas a fé é algo cultivado, é algo exercitado, exige disciplina, exige humildade de nós reconhecermos as nossas limitações e virmos a crer em um Pai, sabe, que é superior a tudo isso, a entregar a nossa vontade a Ele, a olhar para as nossas vidas e pedir a Ele discernimento aonde nós não temos acertado, sabe? Ter humildade para fazer isso, para procurar alguém, para conversar, para estar ligado a uma igreja e tomarmos a decisão. O que nós queremos crer, o que nós queremos desta vida? É tão somente conquistas materiais, vitórias financeiras, status, conforto total nessa vida? Sempre nós temos escolhas a serem feitas, sabe? E aí é uma prontificação que a gente faz, de querer mudanças, de querer ser melhor emocional e espiritualmente. E daí vamos entender, sim, que nós só cresceremos, sabe? Tem uma oração, né? Fala a oração de São Francisco, que é dando que se recebe. Eu preciso abrir a torneira da compreensão, da amizade, da tolerância, do amor. Sabe, eu preciso plantar sementes do bem. Como diz a Bíblia, não se canse de fazer o bem. No tempo certo, você colherá. As palavras da Bíblia são muito pertinentes. Elas são muito reais, elas nos libertam. Elas nos dão vida em abundância. Sabe, saber que a preguiça, a indisciplina não combina com aquelas pessoas que querem ser vitoriosas, que querem uma vida nova, que querem perguntar para Deus realmente qual o propósito para a minha vida, o que eu devo fazer, onde que eu devo estar, sabe? E não importa, o importante é nós ouvirmos, saber que Deus nos dá essa condição de com o coração ouvi-lo para saber qual o nosso papel. Sermos inúteis só vai nos trazer tristezas. A incapacidade de amar nos traz tristeza, nos traz frustração, infelicidade. Nós não fomos feitos para sermos egoístas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E sendo assim, Deus é amor e nós também seremos esse amor. E aí entendermos, precisamos exercitar o perdão. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque é a ordenança de Deus. E entender também que o exercício desse perdão não é feito na nossa força. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos de Deus, da graça dele. E saber que é uma caminhada, um processo. Nós não vamos conseguir isso assim, ó, da noite para o dia, sabe? E através da oração, da entrega, da busca principal na oração. Procurar saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E forças, que é a graça de Deus, para realizarmos essa vontade, que é perfeita, boa e agradável. Sabe? E aí, nós vamos testemunhar desse amor de Deus.
porque nós vivemos esse amor. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então não adianta blá, 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 blá. Nós temos que olhar os frutos, avaliar os frutos, quando estão pregando para nós, quando estão dizendo, principalmente nesse tempo em que nós temos muito lobos em peles de cordeiro. Então observemos, peçamos a Deus que Ele nos dá sabedoria. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Pai justo, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Deus, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua presença, a Tua divindade, a Tua honra, Deus. Muito obrigada por termos nos escolhido como filhos, ó Deus, nos amado ao ponto de entregar-se para morrer por nós, Senhor. Por aqueles que ainda nem nasceram, o Senhor se entregou. Muito obrigada, papai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Ensina-nos, ó Deus, a ter esperança na eternidade, a sabermos que lá tudo será perfeito. Aqui é uma caminhada, Deus, onde nós podemos sim ser felizes, mas a felicidade plena, total, ela virá depois. Então que encontremos nisso aí, Deus, propósito para continuar lutando, continuar confiando em Ti, Deus, vencendo os dias maus através da Tua graça. Em nome de Jesus. Amados, compartilhe com muitos, deixe seu like e oremos uns pelos outros, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.